No meio de um mundo repleto de história e conflitos contínuos, nos vemos mergulhados na narrativa de um dia marcado por intensas manobras militares e intrigas diplomáticas. Imagine isso. A data está gravada na mente daqueles que acompanham a linha de frente entre a Federação Russa e a Ucrânia. É uma história que se desenrola no assentamento de Andriivka, onde, após semanas incansáveis de combate, a 114ª Brigada Russa do 51º Exército reivindica domínio. Imagens de drones como um observador silencioso do alto capturam os soldados russos exibindo triunfantemente bandeiras, afirmando seu controle sobre este território em batalha. As imagens oferecem uma visão panorâmica, sugerindo as sempre mutáveis areias do domínio territorial. No entanto, a realidade no terreno é um tapete tecido com complexidade. As tropas ucranianas, embora supostamente perdendo suas posições, apresentaram uma defesa formidável. O destino de Andriivka está na balança, um testemunho da resiliência do exército ucraniano. À medida que as forças russas se aproximam do controle total, os ecos de batalhas passadas reverberam no ar, lembrando-nos da natureza transitória da vitória na guerra. Em meio a este cenário, a 140ª Brigada do 51º Exército Russo, a última unidade em pé no território de Kurashov, contempla seu próximo movimento. O tabuleiro de xadrez militar está vivo com recalibrações estratégicas, sugerindo uma possível mudança para outras seções da frente. À medida que os reforços convergem, a narrativa se estende mais ao norte, onde uma feroz resistência ucraniana se ergue como um baluarte contra os avanços russos em direção ao Oblast de Dnipropetrovsk. Aqui, a 59ª Brigada de Assalto Ucraniana mantém-se firmemente, repelindo incursões russas na parte oriental de Uzbenivka. Através de uma série de contra-ataques, eles recuperam o território perdido, um testemunho de sua tenacidade. A batalha de controle se desenrola, com as zonas cinzentas se transformando em vermelho e amarelo, uma representação visual das linhas de frente fluidas. O exército ucraniano, reforçado por reforços, orquestra contra-ataques estratégicos. À medida que a narrativa muda, somos atraídos para o reino de gráficos e estatísticas militares. O grupo ucraniano Deep State pinta um quadro de tentativas de ataque russas em declínio, sinalizando uma pausa na intensidade dos ataques em torno de Pakrovsk. É um alívio momentâneo, uma pausa no ritmo implacável da guerra. No entanto, o espectro de renovadas ofensivas russas paira, lançando uma sombra sobre o horizonte. O ar está carregado de antecipação, enquanto o lado ucraniano se prepara para uma retomada dos ataques inimigos em Pakrovsk e outras seções da frente. O fluxo e refluxo do conflito são espelhados na dinâmica cambiante, o pêndulo oscilando suavemente. Mais ao norte, a narrativa nos leva ao rio Gerberts, onde a infantaria russa, como fantasmas na névoa, avança de Ivanivka em direção à cabeceira da ponte antes de Kodiasse. Imagens de drones ucranianos revelam vislumbres das brigadas mecanizadas, mantendo sua posição, um testemunho de sua resiliência contra as forças invasoras. As zonas cinzentas se deslocam para o oeste, à medida que o tamanho da área controlada pela Rússia avança, um testemunho da natureza fluida do controle territorial. À medida que o sol se põe no campo de batalha, o ar denso com os ecos do conflito, fazemos a transição para a arena diplomática, onde as palavras têm o poder de moldar destinos. Um tapete de intriga se desenrola enquanto o presidente da Ucrânia escreve uma mensagem para os Estados Unidos, um apelo por diálogo e resolução. Sussurros de um acordo de matérias-primas percorrem os corredores do poder, acendendo o potencial para uma mudança transformadora nas relações. No entanto, a tinta mal secou antes que os ventos da mudança soprem novamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entra em cena, reconhecendo a correspondência da Ucrânia, um vislumbre de esperança em meio à névoa da guerra. O palco está montado para uma nova tentativa de paz, uma dança delicada de diplomacia, onde cada passo importa. O mundo assiste com expectativa, enquanto sussurros de um plano de paz conjunto ecoam pelos corredores do poder. O Daily Mail especula sobre visitas e negociações,
uma dança diplomática que tem o potencial de remodelar a narrativa. No entanto, em meio à enxurrada de iniciativas diplomáticas, a sombra da ajuda militar paira grande. O New York Times e o The Wall Street Journal destacam o delicado equilíbrio do apoio militar, com Trump contemplando sua cessação até que garantias de verdadeiras negociações de paz se concretizem. A confirmação do diretor da CIA sublinha o peso dessa decisão, um testemunho da complexa teia de relações internacionais. À medida que a narrativa se desenrola, um senso de antecipação paira no ar, a promessa de um futuro melhor, tantalizando próxima. O governo ucraniano, impulsionado pelos ventos da mudança, se prepara para apresentar um plano de paz duradoura. As páginas da história estão sendo escritas e o mundo assiste com expectativa. Com cada reviravolta, a dinâmica no terreno e nos círculos diplomáticos continua a evoluir. À medida que a história chega ao fim, ficamos com uma pergunta persistente. Será que as marés da guerra darão lugar à promessa de paz? A narrativa permanece uma obra em progresso, uma saga em desenvolvimento que nos convida a permanecer engajados. Com a promessa de futuros desenvolvimentos, eu convido você a se juntar a esta jornada, a se manter informado e engajado enquanto os capítulos dessa história continuam a se desenrolar. Seu apoio na forma de curtidas e inscrições alimenta este empreendimento, garantindo que as histórias de nosso tempo sejam contadas com profundidade e percepção. Enquanto o sol se põe neste capítulo, nos despedimos até o próximo episódio desta narrativa em desenvolvimento. Na sombra do conflito em curso, onde as linhas de batalha são tão fluidas quanto as marés, nos encontramos imersos em um teatro de guerra que se estende além de meras disputas territoriais. Esta narrativa, rica com a complexidade das relações internacionais, continua enquanto o céu sobre a Ucrânia se torna um campo de batalha de outro tipo. A noite é pontuada pelo rugido de motores e o zumbido de hélices enquanto o exército russo lança uma nova onda de ataques aéreos. 11 drones de ataque do tipo Shahed-136, junto com 3 mísseis balísticos do tipo Iskander e um míssil balístico S-300, decolam. Seus alvos pretendidos, as regiões de Voronezh e Kursk, suportam o impacto deste ataque aéreo. A defesa aérea ucraniana, vigilante e resoluta, relata a derrubada de 115 drones de combate. No entanto, o ar está carregado de tensão, enquanto 4 mísseis evitam a interceptação, lançando uma sombra sobre as cidades de Kharkiv e Odessa. Em Odessa, o que resta é um tablô assombroso de destruição. Dezenas de casas privadas são engolfadas em chamas. O cheiro acre de fumaça se mistura com os gritos dos trabalhadores de resgate. Em meio à devastação, a trágica perda de vidas serve como um lembrete sombrio do custo humano do conflito. Apenas no dia anterior, ataques semelhantes haviam como alvo a infraestrutura energética de Odessa, sublinhando a natureza implacável desta campanha aérea. Enquanto isso, em Kharkiv, a área industrial carrega as cicatrizes do ataque, com armazéns deixados em ruínas. O lado ucraniano, envolto em um véu de incerteza, lida com as consequências, os detalhes dos danos ainda a serem totalmente revelados. Conforme esses eventos se desenrolam, a frente diplomática não é menos turbulenta. O presidente da Ucrânia, buscando navegar na complexa teia das relações internacionais, envia uma missiva pela plataforma X, sinalizando disposição para engajar em diálogo com os Estados Unidos. A mensagem, carregada com a promessa de acordos minerais, sugere o potencial para uma mudança geopolítica significativa. A narrativa toma um rumo dramático quando a Reuters relata a iminente assinatura do acordo, apenas para o momento escapar por entre os dedos do tempo. Em um discurso ao Congresso, o presidente Trump reconhece a Carta da Ucrânia, um farol de esperança em meio ao caos. Suas palavras carregam o peso da expectativa, enquanto contempla a possibilidade de paz, o fim de uma guerra que lançou uma longa sombra sobre o palco mundial. No entanto, o caminho para a paz é repleto de complexidade. A administração de Trump, embora receptiva às propostas de Zelensky, permanece cautelosa, buscando garantias tangíveis de um diálogo genuíno de ambos os lados. O Daily Mail adiciona outra camada à narrativa, com sussurros de um plano de paz conjunto envolvendo França e Reino Unido.
No entanto, o governo francês rapidamente nega qualquer visita planejada a Washington, lançando dúvidas sobre a veracidade dessas alegações. Em meio à dança diplomática, a questão da ajuda militar paira grande. O New York Times destaca a consideração de Trump em interromper o fornecimento de armas, um movimento estratégico projetado para alavancar as negociações. O Wall Street Journal ecoa esse sentimento, enfatizando a suspensão do apoio militar até que passos concretos em direção à paz sejam evidentes. A confirmação do diretor da CIA, Radcliffe, dessa posição ressalta a gravidade da situação, destacando o intricado equilíbrio de poder em jogo. À medida que a poeira assenta, as implicações dessa decisão repercutem pelos corredores do poder. A suspensão do compartilhamento de inteligência, inicialmente confinada ao território russo, se estende ainda mais, deixando a Ucrânia para navegar nas complexidades do conflito sem o apoio dos dados de reconhecimento dos mRNA. As ramificações são profundas, impactando a capacidade da Ucrânia de planejar e executar ataques aéreos, bem como repelir ataques russos. Neste cenário em constante evolução, a pressão da administração Trump sobre a Ucrânia aumenta, instando a nação a se engajar em um diálogo significativo. A Casa Branca, em uma demonstração de habilidade diplomática, explora a possibilidade de retomar a ajuda militar, dependente do sucesso das negociações em andamento. Uma ligação entre Mike Waltz e Andriy Yermak sinaliza um potencial avanço, com a promessa de apoio renovado pendente no equilíbrio. À medida que as cortinas se fecham neste capítulo, a narrativa nos deixa com um senso de antecipação. O governo ucraniano, estimulado pelos ventos da mudança, se prepara para revelar um plano para uma paz duradoura. O presidente Zelensky, com determinação em sua voz, fala de um futuro onde o espectro da guerra é substituído pela promessa de harmonia. O mundo observa, enquanto os fios da diplomacia tecem um tapete de esperança. No entanto, em meio ao otimismo, uma pergunta paira. No teatro da política global, onde cada movimento é escrutinado, a promessa de paz pode realmente prevalecer? À medida que navegamos nesta narrativa intricada, convido você a permanecer engajado, a fazer parte desta história em desenvolvimento. Seu apoio, na forma de curtidas e inscrições, garante que continuemos a explorar essas complexas dinâmicas, assegurando que as histórias de nosso tempo sejam contadas com profundidade e clareza. Ao nos despedirmos por enquanto, aguardamos o próximo capítulo desta saga, onde a busca pela paz continua a inspirar.